Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Agora, iniciando nossa segunda semana, na verdade, nossa segunda unidade, e a gente vai estudar um pouquinho a história da educação profissional, trabalho, técnica no Brasil colônia. E, a partir desse estudo, a gente já vai começar a entender um pouquinho o processo de colonização do Brasil e o acordo, que foi o pacto colonial entre a colônia e Portugal, que basicamente era um modelo agroexportador que primazia, que dava prioridade à indústria, à agroindústria com a exportação do açúcar e, posteriormente, com a extração de minérios. Para que isso acontecesse, foi por haver poucos aqui moradores na colônia, foi necessário a força de trabalho escravo, né? E também foram utilizados, além da população nativa, os índios e muitos escravos, né? Alguns não, muitos escravos vindos da África e alguns poucos trabalhadores livres empregados em tarefas de direção ou que requeriam maior qualificação técnica. Então, para a mão de obra braçal, para extrair os minérios e para trabalhar na, na, na cana-de-açúcar, era utilizada essa mão de obra escrava, essa mão de obra nativa, e para esse trabalho pouco qualificado, né, que era o trabalho de direcionamento, que precisava de um pouco de qualificação, eram-se empregados, trabalhadores livres que aqui residiam. Em 1706, por meio das ordens régias, as pequenas indústrias artesãs foram fechadas por meio de lei, que proibia a implementação dessas indústrias no Brasil. Então, a expedição do Alvará de 5 de janeiro de 1785 pôs fim ao fechamento das indústrias fabris no Brasil colônia. Essa medida foi imposta para não faltar força de trabalho na agricultura e na extração de minerais. Era um modelo de colonização promovido por Portugal no Brasil. Então, a gente já começa a refletir um pouco sobre esse modelo de colonização, né? Que era um modelo de extrair toda a riqueza, tudo o que o Brasil tinha de precioso e levar para Portugal. E nesse Brasil colônia também a gente pode ver o surgimento das corporações de ofício. Essa foi a primeira iniciativa da educação profissional. Trabalhadores que exerciam o mesmo ofício juntaram-se para ofertar a sua força física e suas habilidades específicas, como orlaria, tecelagem, a construção civil. Então, daí nasceu as nossas primeiras corporações de ofício, que a gente pode ver a divisão. Basicamente, eram os mestres, os oficiais e os aprendizes. Os mestres eram encarregados de oferecer e contratar os trabalhadores que julgavam competentes. Os oficiais eram os aprendizes com mais experiência, que depois poderiam se tornar mestres, e os aprendizes os ingressantes dessa corporação. Nós vamos estar deixando para vocês um texto muito rico e uns vídeos para quem queira aprofundar o estudo sobre o Brasil colônia. Então, a gente vai estar deixando aqui no ambiente para vocês poderem estar se aprofundando também sobre essa discussão. Outro caminho trilhado pela educação profissional no Brasil foi os estabelecimentos
dos colégios jesuítas. Os primeiros centros de formação profissional dos artesãos e as escolas oficinas. Os irmãos jesuítas ensinavam as crianças e os adolescentes a desempenhar tarefas na manutenção das casas, dos colégios, das igrejas, copiando o modelo europeu de aprendizagem de ofícios. Também cabia aos jesuítas, além da catequese dos índios, a educação dos colonizadores e da elite da sociedade. Essa última sem a preocupação para formar para os trabalhos manuais, mas sim para um trabalho mais intelectual. Vamos deixar aqui frisado que havia uma divisão através de onde você nascia, se você nascia na elite ou se você nascia numa família mais pobre. Com a chegada da família real no Brasil, isso fugidos da perseguição napoleônica, acaba por instituir uma mudança cultural marcante. A sede passa a ser aqui no Brasil. E foram criados os primeiros cursos superiores, a Imprensa Régia, a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico. Então, através de um decreto do príncipe regente, o colégio das fábricas foi instituído em 1809, pois o rei permitiu a instalação das fábricas no Brasil. E necessitava-se de uma mão de obra mais especializada para trabalhar nessas fábricas. Então, com essa necessidade, nós podemos ver também que foram criadas as escolas que ofertavam esses ofícios, que eram ensinados antes no local de trabalho. Então, eles passaram a ser ensinados no estabelecimento de ensino. E juntamente com a aprendizagem das primeiras letras. Isso a gente pode ver na obra de Santos, 2013, a gente está trazendo para poder estar trabalhando essa parte do Brasil colônia e esse surgimento dessa educação profissional. O emprego dos escravos, como carpinteiro, pedreiro, confeiteiro e vários outros ofícios, na condição de escravos, segundo Cunha, foi associado ao trabalho manual. E essa disposição de trabalho de manual igualava-se à condição de escravo ou de um homem sem família. Aí já veio o desprezo pelo trabalho manual, porque você era associado à figura do escravo. E isso se perdura até hoje. Você veja que até hoje há resquício desse pensamento na nossa sociedade. Para consolidar esse conhecimento que a gente vem fazendo, essa pincelagem, eu trago para vocês um vídeo do professor Cássio, da Universidade Estadual de Minas, logo abaixo. E eu espero que vocês se deliciem com esse vídeo. E leia também o nosso material de estudo que está em anexo, tá bom? Bom estudo, se preparem, tenham disciplina e até breve.